Olá, bem-vindos! No mundo que parece cada vez mais complicado, como é que se encontra um pouco de clareza? A resposta, ou pelo menos uma parte dela, pode estar num único e poderoso versículo lá do livro de Provérbios. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nele para entender a promessa que ele carrega e o que isso significa na prática. E aqui está ele, o versículo-chave da nossa conversa. Provérbios 2, versículo 9. Olha que interessante, ele começa com então. Isso já dá uma pista, né? Não é só uma declaração jogada ao vento. É uma consequência, quase como uma promessa. Esse então mostra que o entendimento que vem a seguir é resultado de alguma coisa, tipo uma recompensa por uma bisca. A promessa aqui é de uma clareza muito profunda, de saber como navegar pela vida. Então, que entendimento é esse que o versículo promete? Bom, ele se baseia em três conceitos que são fundamentais: justiça, juízo e equidade. E, veja bem, não estamos falando de ideias abstratas, de filosofia pura. O texto apresenta esses três como os pilares, sabe? As colunas que sustentam o que ele chama de bons caminhos. É a base de tudo, o alicerce para se ter um discernimento de verdade. Ok, isso tudo nos leva a uma pergunta bem direta, né? O texto fala em entender todos os bons caminhos, ou todas as boas veredas. Mas o que são esses bons caminhos, afinal? O que faz um caminho ser considerado bom nesse contexto? É uma pergunta essencial para a gente continuar. E a resposta é, na verdade, bem clara. Quando se fala em boas veredas, a ideia não é de um caminho sem obstáculos, um caminho fácil. Pelo contrário, a ideia é de um caminho reto, um caminho justo. E o ponto mais importante é que essa definição está totalmente ligada àqueles três pilares que a gente acabou de mencionar: justiça, juízo e equidade. Eles são tipos de ingredientes que constroem esses caminhos. Certo? Então, entender o que são esses caminhos é o primeiro passo. Mas só entender não basta, né? A gente precisa sair da teoria e ir para a prática. Se esses caminhos existem, como é que se começa a andar por eles? Por onde começa essa jornada? Qual é o ponto de partida? Pois é, o ponto de partida é a busca por sabedoria. Mas olha, não é qualquer tipo de conhecimento. Não é um esforço só intelectual. É uma busca por uma compreensão mais profunda, mais elevada. É essa busca que meio que destrava a capacidade de entender o que é justo, o que é correto, e no fim das contas, é o que permite discernir quais escolhas levam para o caminho da retidão. E isso aqui resume o processo de uma forma muito prática. Não é uma ideia solta, abstrata. É um caminho com passos bem definidos. Tudo começa com a busca pela sabedoria. Isso leva a um discernimento, a uma capacidade de enxergar as coisas com clareza. E o resultado final, o destino, é alcançar um estado de paz e retidão. É um processo que pega o entendimento e o transforma em experiência de vida. Chegamos então ao ponto central, resumido nesse conselho final, que é super direto. É quase um chamado para a ação, sabe? Dividido em três partes que refletem tudo que a gente conversou até agora. Primeiro, entender a justiça. Segundo, praticar o juízo. E terceiro, continuar a jornada nesses bons caminhos. É a grande síntese de todo esse ensinamento. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Levando em conta esses três princípios, justiça, juízo e equidade, como é que se faz na prática, no dia a dia, para diferenciar um caminho reto de um caminho que desvia, um que leva à paz de um que leva ao problema? A resposta, como a gente viu, parece estar toda nesse entendimento que vem da busca pela sabedoria.